Agradecemos, Senhor, por estar na Tua casa. Eu te agradeço por cada irmão, Senhor, cada irmã que entrou aqui hoje. Te agradeço porque tivemos a oportunidade de te adorar, de te louvar, bendizer o Teu nome, te aplaudir, Senhor. Mas agora nós desejamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos conduza com a Tua palavra em verdade, Senhor, para que nós possamos crescer, para que nós possamos vencer, para que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas, Pai. Por isso eu peço nesta noite, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade entre nós agora, Senhor. Usa-me, Senhor, e fale a cada um de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus, aplaude ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Pode se assentar. Temos espaço para as crianças hoje. Amém. Me avisem aí. Não? Crianças, fiquem aqui com a gente hoje, tá? Amém. Vocês são os amores. Amém. Glória a Deus. É bom estar na casa do Senhor. Amém. Antes de começar a palavra, quero lembrar aos homens que amanhã vai ter um encontro aqui às 6 horas da tarde, é isso? Homens, amém? 6 horas da tarde, encontro dos guardiões aqui. Vem aprender, venha receber a palavra de Deus para a sua vida. Vem aqui se fortalecer, porque se você, como marido, como pai, estiver sendo guiado por Deus dentro da sua casa, o seu lar vai ser muito abençoado, amém? Você crê nisso? Amém, irmãos? Ih, só porque as crianças ficou meio desanimado, amém, irmãos? Amém, amém, crianças? Ih, glória a Deus, brincadeira. Irmãos, vamos receber a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 17. Não, perdão. Hoje ainda no 16. Eu estou ansioso com o 17. Atos capítulo 16, versículo de número 22. Glória a Deus. Pedir para os diáconos me ajudar com uma água aí, por favor. Sem gelo, tá? Amém. Atos 16, 22. Todos encontraram aí nas suas Bíblias, nos seus celulares. Amém? Pode acompanhar aqui a leitura pela tela. Diz assim o texto: a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus.
Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados lhe deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Perdão. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra? Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Irmão que trouxe a água para mim. Irmãos, esse é um texto do qual nós ouvimos muitas pregações, e elas sempre se baseiam na parte em que eles são livrados poderosamente de uma situação muito difícil, na parte em que eles são honrados, na parte em que eles são vitoriosos, mas todo o processo dentro da vida cristã, para que nos traga vitória, tem que ser vivido de acordo com a vontade de Deus. O mundo, ele prega que importam o fim e não os meios, mas a palavra de Deus nos ensina em todo momento que o meio é importante. A maneira como você age, a maneira como você se comporta, a maneira como você fala, porque o fim, Deus vai dar a você aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele preparou a você, amém? Amém? Porque se nós fôssemos receber só por aquilo que fizemos, não viveríamos na graça. Mas como estamos debaixo da graça, o Senhor tem nos dado abundantemente mais do que aquilo que temos pedido, pensado ou imaginado, segundo o poder dele que opera em nossas vidas. Amém? Porém, quando nós passamos por algumas adversidades, nós costumamos voltar e começamos a viver as reações que nos são naturais. Nós temos sentimentos de raiva, de ódio, reações alteradas, dizemos coisas que não deveríamos dizer, fazemos coisas que não deveríamos fazer e principalmente nutrimos em nós sentimentos que não deveriam mais estar em nossas vidas. Sentimentos de ódio, de ira, de rancor, de vingança, porque todas estas coisas pertencem ao Senhor, diz a palavra dele. Ele sabe como lidar com essas coisas, Ele sabe fazer todas elas de maneira justa. A nossa justiça, a nossa ira, diz a palavra, não opera a justiça de Deus, amém? Então, uma maneira fácil de você compreender se você está vivendo dentro do propósito de Deus, se você está obediente à palavra de Deus, basta uma simples observação da sua própria vida. Ninguém precisa julgar você, ninguém precisa te avaliar, não precisa passar por uma consulta com o pastor para saber se você está servindo a Deus. Você mesmo se avalia com um simples detalhe. Você ainda reage da mesma forma como você reagia nas situações de dificuldade quando você não conhecia Jesus? Se você ainda reage assim, você precisa buscar, você precisa se aplicar urgentemente para fazer a vontade de Deus na sua vida. Para reconhecer qual é a vontade de Deus e começar a praticá-la no seu dia a dia, amém? Amém, irmãos? Vocês compreenderam isso? Se eu faço as coisas exatamente como eu fazia antes de conhecer Jesus, é porque eu ainda preciso mudar. Diga isso comigo. Se eu faço as coisas da mesma maneira como fazia antes de Cristo na minha vida, é porque eu preciso mudar. Amém? Nós precisamos. Há uma maneira de viver como cristão.
Paulo e Silas, como todos nós, estão trabalhando, estão fazendo o seu empreendimento e buscando fazer a vontade de Deus. Eles vão a uma cidade e eles pregam o evangelho naquele lugar. Eles estão numa cidade e ali eles oram por um homem que estava que era paralítico dos pés, tinha problema nos pés desde o nascimento, era um problema de nascença. Aquele homem é recuperado, realiza um grande milagre ali, mas mesmo assim há confusão, há dificuldades na cidade. Ele fez um grande bem, mas as pessoas ainda estão contra ele. Ele sai daquela cidade e vai para uma cidade seguinte, onde ele vai também pregar a palavra de Deus. Ali ele pregando a palavra de Deus, ele observa que uma moça que era escrava e era usada como adivinha, ela fazia predições, ela lia a sorte, ela tirava sorte para as pessoas, e ela servia a alguém que ganhava dinheiro com isso. Mas Paulo, vendo que aquela moça o seguia em cada passo que ele dava na cidade, pregando o evangelho, gritando: estes homens estão apresentando a vocês o Deus verdadeiro, né? Mesmo dizendo uma verdade, Paulo percebe, porque ele tem o dom de discernimento espiritual, isso o Espírito Santo nos deu como igreja também. Ele percebe que aquela moça não fala isso porque conhece a Deus, mas porque o Espírito que está agindo nela e que a escraviza e que a perturba está fazendo com que ela diga estas palavras. Paulo, se compadecendo daquela situação, e a Bíblia diz irritado porque aquilo estava atrapalhando o caminhar dele na cidade, ele ora por aquela moça, expulsa o demônio dela, ela fica livre. E novamente, mesmo ajudando alguém, mesmo fazendo a vontade de Deus, Paulo vai sofrer agora uma perseguição mais forte ainda. Ele é denunciado às autoridades da cidade e eles o prendem. E pessoas arrogantes, cheias de autoridade, fazem isso. Sem nenhuma pergunta, pegaram aqueles dois homens que serviam a Deus com fidelidade e o açoitaram. Aqui eles disseram, a Bíblia diz que eles os açoitaram severamente. A tradução desta questão severamente é bem assim: eles bateram em Paulo e Silas até se cansarem. Quando eles cansaram, eles falaram: leva esses caras daqui, e os prenderam. Eles o enviam para ser preso e dizem: prenda-os com toda segurança. Eles são colocados no calabouço e acorrentados. Porém, aqui começa uma questão importante para nós. Como nós reagimos quando estamos sofrendo injustiça? Como nós reagimos quando as situações são todas contrárias a nós? Mesmo que nós, com todo o esforço da nossa parte, estamos tentando servir a Deus. Eu sei que muitas vezes nós estamos nos esforçando, irmãos, para viver uma vida assim, assado, né? Evitando certas coisas, procurando fazer outras melhores, mas nem sempre os resultados para a nossa vida são aqueles que nós esperamos. Muitas vezes os resultados são tão contrários, são tão adversos àquilo que nós esperávamos, que isto nos provoca uma situação de sofrimento muito forte, né? Aqui no caso desses homens, o sofrimento é real, é físico, mas nós sofremos emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, por muitas situações de pressão. Isto acontece muito, irmãos. Nós, mesmo servindo a Deus, e eu sei que nenhum de nós é perfeito nisso, esperávamos que tudo desse certo na nossa vida, mas o mundo ainda continua nos contrariando. Nos contraria quando estamos doentes, a gente diz: puxa, eu sirvo a Deus, mas estou doente. Nos contraria quando passamos por dificuldades financeiras, materiais, e dizemos: puxa, eu sirvo a Deus, mas eu estou passando por falta de coisas importantes.
Quando passamos por questões de dificuldades de familiares, conjugais, nós dizemos, puxa vida, eu sirvo a Deus, agora que eu estou servindo a Deus, parece que nós não conseguimos nos entender em casa e dificuldades ainda se apresentam e a gente diz, mas por que isso está acontecendo? Paulo e Silas nos mostram uma coisa importante aqui. Meu irmão, nada do que acontece de ruim com você é culpa de Deus, sabia disso? As coisas que Deus faz para a sua vida são boas. E mesmo que aconteçam coisas ruins, ainda assim é porque Deus tem nos dado algumas coisas boas, porque senão nossas vidas seriam um caos. Então, quando nós paramos para observar isso na nossa vida, como eu vou reagir agora que eu tenho Jesus Cristo na minha vida? Quando você e eu passamos a viver para Jesus, nós precisamos reconhecer uma coisa: nós precisamos adorar a Deus, bendizê-lo, glorificá-lo em todos os momentos da nossa vida, mesmo nas horas de sofrimento. Deus não é culpado do seu sofrimento, e mesmo que você esteja passando por dores, Ele ainda é o seu Deus e ainda é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Quando eles estão ali cantando e louvando ao Senhor, eles estão provocando um sentimento e uma percepção terrível nas pessoas que estão ao seu redor. Todos os outros prisioneiros estão ali, né? Por ser meia-noite, talvez todos estivessem pensando, nós gostaríamos de dormir, nós gostaríamos de descansar, já estamos presos, já estamos sendo maltratados, já estamos passando por dificuldades, agora ainda vamos continuar ouvindo essas pessoas cantando aí músicas, orando, glorificando a Deus? Que história é essa? Mas quando eu e você reconhecemos que nós temos um Deus que cuida de nós, não importa, meu irmão, não importa a dificuldade, é o que ensinou o profeta Abacuque profeticamente para aqueles que queriam servir a Deus. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira falhe, que não haja animais no curral, nem ovelhas no aprisco, ainda assim eu vou adorar, eu vou fazer menção do meu Deus, porque Ele vai me dar o livramento, amém? Isto é algo que nós precisamos colocar em prática nas nossas vidas, irmãos. Nós não podemos viver lamentando, nós não podemos viver amaldiçoando, nós não podemos viver uma vida esbravejando quando as coisas ruins acontecem conosco, porque isto o mundo inteiro faz. E isso precisa mudar. Se Deus nos deu uma nova vida em Cristo, é porque aquela velha vida não prestava, não servia, não produzia coisas boas. Agora nós precisamos viver segundo a vontade de Deus, e sabemos que Deus deve ser glorificado, mesmo que tudo pareça um caos na nossa vida, irmãos. Ele está reinando no seu trono, e como disse o seu servo Jó, quando estava em grande dificuldade, o Senhor ainda vai vir me resgatar. Eu vou ver a salvação do meu Deus na minha vida. Portanto, nosso primeiro passo, como homens e mulheres que querem viver uma vida verdadeiramente cristã, precisamos tirar a murmuração da nossa vida. Parece loucura, irmãos, mas a verdade é que os resultados que vão ser produzidos na nossa vida só dependem da nossa condição. A nossa fé precisa nos levar a viver e a reagir de maneira adequada para Deus. O apóstolo Tiago disse: a fé sem obras é morta.
Que obras são essas? São as caridades, como muitos querem dizer? São as cerimônias? Não, irmãos. São as nossas ações do dia a dia. Elas é que precisam demonstrar em toda circunstância que nós confiamos no Senhor e que Ele é o nosso Deus e que nós não precisamos de nenhuma explicação de ninguém, de nenhuma aprovação de ninguém para glorificarmos ao nosso Deus. Mesmo na dor, mesmo no sofrimento, nós precisamos reconhecer, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram a coragem de dizer diante de Nabucodonosor: olha, mesmo que o nosso Deus não venha nos livrar, nós não vamos adorar outro que não seja Ele, porque só Ele é verdadeiro, amém? Quando você tem no Senhor o seu verdadeiro Deus, quando você tem no Senhor toda a sua confiança, você coloca Ele em primeiro lugar da sua vida, as outras coisas começam a acontecer de maneira diferente do mundo. Porque tudo tem que começar nisso, irmãos, em reconhecer que só há um Deus e que Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar. Se nós vivermos com esse reconhecimento, nós não teremos mais palavras de maldição, palavras de murmuração, palavras de ira sendo proferidas da nossa boca. Porque elas não produzem coisas boas. Quando o apóstolo Paulo nos ensina: não saia da vossa boca palavra torpe, ele está dizendo palavras que produzam coisas ruins. A palavra torpe é aquela palavra que entorpece, é a palavra que traz ira, é a palavra que traz mágoa, é a palavra que traz confusão, é a palavra que traz dificuldades. Tudo aquilo que tira as pessoas do alinhamento normal é torpe. A gente pensa assim: então quer dizer que crente não pode falar palavrão? Não, irmãos, não é isso, e eu não estou dizendo que você possa falar palavrão. Ele está dizendo que as nossas palavras precisam ser de intenção diferente das palavras do mundo. Por isso, os xingamentos, as maldições estão descartadas, amém? Confie. Você precisa confiar em Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes, ao deparar com situações difíceis, nós estamos negando que temos um Deus capaz de mudar qualquer situação e lamentamos, abandonamos a nossa fé, falamos mal do nosso Deus. Quanta gente diz, irmãos, que não foi abençoado. Pastor Luciano comentou isso agora na hora da oferta, e muitas pessoas dizem: é que o Senhor não me abençoou. Olha, o Senhor te abençoou sim. E quando você diz que Deus não fez algo que Ele disse que fez, você está fazendo Deus mentiroso. Isso não adora, isso não honra, isso não serve ao Senhor. Mas quando a nossa boca profere aquilo que é verdade, segundo a palavra de Deus, nós entramos em alinhamento com a vontade dEle. Pedro vai dizer assim: se oramos segundo a sua vontade, nós já sabemos que recebemos. Ele está dizendo que não é só proferir uma frase numa oração dizendo: eu sei que essa é a vontade de Deus. Ele está dizendo: olha, se o nosso falar, se a nossa forma de se expressar é segundo a vontade de Deus, você pode glorificar a Deus porque você já recebeu aquilo que você pediu. Amém? Então eles estão ali. A situação é totalmente contrária a eles. Eles estão humilhados, eles estão injustiçados, eles estão feridos, mas eles estão adorando a Deus. Mas importante, a Bíblia vai dizer que de repente, o que é de repente? É quando Deus quer. Às vezes, irmãos, a nossa falha em confiar no Senhor adequadamente é achar que Deus tem que fazer quando nós queremos. Amém? E é parar de adorar ao Senhor porque Ele não fez em determinado momento aquilo que nós queríamos. É como se nós, ao tomarmos uma ação, ficássemos assim, olhando para Deus. E porque Ele não nos respondeu como esperávamos, nós dizemos: Deus não me ouviu. Você está afrontando Deus. Deus não me abençoou. Você está afrontando Deus.
Ah, ele não pode fazer isso. Aí então, porque ele pode todas as coisas. E cada coisa que ele prometeu, cada uma das coisas que ele prometeu, ele é poderoso para cumprir. Se Deus agir, nada pode impedir. Eles estão adorando. De repente, não foi na hora que eles estavam esperando, não foi como eles estavam imaginando. Talvez eles pensaram: vamos adorar a Deus porque nós vamos ser mortos, e eu quero ser morto adorando a Deus. Eles não imaginaram, eles não pediram isso, eles não buscaram por isso, mas eles começaram a expressar aquilo que era, o que ele sentia, que era a verdade que ele deveria oferecer a Deus. Espera aí, nós servimos a Deus, estamos presos por causa dele, fomos açoitados por causa dele, então vamos adorá-lo. E eles começaram a orar e cantar ao Senhor. De repente, um terremoto violentíssimo abalou todas as estruturas da prisão e quebrou todas as correntes. Portanto, não era um terremoto comum. Deus, quando faz milagres, não está sujeito às coisas comuns desta vida. Se Deus dependesse de fazer as coisas que são comuns nessa vida, nós também poderíamos dizer: bom, vamos esperar. Porque algumas pessoas, querendo explicar demais a palavra, elas dizem: ora, Deus sabe exatamente o momento em que as coisas vão acontecer. É uma coincidência. É uma coincidência que um terremoto tenha acontecido enquanto eles adoravam a Deus. Foi uma coincidência que o mar estava aberto na hora em que o povo de Israel queria atravessar, precisava estar do outro lado. Foi uma coincidência. E numa certa convenção, há muitos anos atrás, um estudioso que queria, por todas as formas, explicar que as coisas que Deus usa são naturais, ele disse na convenção: olha, o Mar Vermelho tem momentos em que a sua maré é tão baixa que alguns lugares aparecem no meio do mar. E os hebreus aproveitaram este momento que estavam ali, por coincidência, e atravessaram o mar. E enquanto ele estava ali explicando isso, diz a história que o senhorzinho que estava varrendo, mantendo o lugar limpo, começou a gritar lá do fundo, com a vassoura na mão: glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. E não parava de gritar, atrapalhando todo o andamento do congresso, da convenção que estava ali. Então o orador, espantado, diz para o homem: o senhor está atrapalhando, por que o senhor está gritando glória a Deus? Eu estou acabando de dizer que essas coisas são coincidência. Ele disse: glória a Deus, porque o exército egípcio morreu na maré baixa. Como, irmãos? Quando Deus faz um milagre, ele não tem explicação. Ele não tem uma origem natural para se definir, para saber o que aconteceu. Você diz assim: Deus usou isso para me abençoar. Não, irmãos, Deus te abençoa diretamente. Não há um caminho indireto para Deus alcançar você. A mão de Deus está sobre as nossas vidas. A mão de Deus estava sobre Paulo e Silas. Por isso eles foram libertos naquele dia, porque estavam adorando a Deus. Agora é o momento em que as pessoas começam a ter uma reação, e eles agora vão dizer, se justificar pensando assim: não, mas agora que Deus agiu, eu posso me gloriar, eu posso me exaltar, porque Deus me abençoou, porque Deus ouviu a minha oração. E servir a Deus também exige de nós, quando as coisas estão favoráveis, que nós saibamos como reagir da maneira como Deus espera de nós. E se exaltar sobre os outros seria a maneira que o mundo diria, Não é assim quando dois times estão se enfrentando e um jogador faz um lance, um drible, uma jogada, faz um gol. Não é assim que ele comemora, se exaltando sobre os outros, dizendo, batendo no peito, levantando as mãos, pulando, gritando, para mostrar
que ele superou os outros e que ele é o melhor ali? Mas essa não é a maneira de Deus agir. Não é aquilo que Deus espera que os seus filhos façam. Por isso, mais uma vez, eu quero que você se lembre. Se você ainda está agindo como você agia antes de conhecer Jesus, você ainda precisa mudar muitas coisas na sua vida. Eu digo isso, irmãos, de maneira genérica, porque eu sei que todos nós ainda temos muitas coisas para serem transformadas. Mas o poder de Deus está aí. A vida de Cristo está em nós e ela pode fluir naturalmente. E quando, então, aqueles homens enxergam o milagre e se percebem livres, eles poderiam ali se exaltar e agora buscar o reconhecimento de que eles estavam certos e talvez pensar na destruição daqueles que lhe fizeram mal. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus nos chamou para abençoar as pessoas. Tessalonicenses diz, abençoem. E Paulo insiste dizendo, mais uma vez eu digo a vocês, abençoem. Nós fomos chamados para abençoar. Nós não fomos chamados para amaldiçoar. Nós não fomos chamados para condenar. Nós somos chamados para abençoar as pessoas. Se nós abençoamos as pessoas, elas podem receber algo novo, algo diferente na sua vida. Podem crer e se crerem vão ser salvas. Por isso o Senhor nos chamou para abençoar. Por isso o Senhor nos chamou para pregar as suas boas novas, as suas boas notícias de que há salvação, de que há solução, que há vida para todos. Então Paulo, percebendo que o homem que o mantinha preso está pronto para tirar a própria vida, agora ele, como cristão, ele vai amar ao seu próximo como a si mesmo. E ele vai dizer, não tire a sua vida. Quando ele toma esta atitude e demonstra que mesmo que não era respeitado, mesmo que não era considerado, mesmo que não era cuidado por aquelas pessoas, ele demonstra que ele pode cuidar, que ele considera e que ele ama aquelas pessoas. Há um choque de realidade. As pessoas já ouviram falar alguma coisa a respeito de Jesus. Hoje, quando você sai à rua, aqui no Brasil pelo menos, ou na maioria dos países do mundo, você pode ter uma certeza, que você não estará dizendo nenhuma novidade para ninguém ao pregar o Evangelho. Mas por que todo mundo ouviu, mas nem todos aceitaram? Porque Paulo vai dizer assim, porque o Evangelho não se resume em palavras, mas em demonstração de poder. E aí que muitas vezes nós nos enganamos, achando que a demonstração de poder daquele que serve a Deus é massacrar os outros, é humilhar, é derrotar os outros. Mas a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, diz a palavra. Você tem que lutar e massacrar os demônios. Esse sim, você pode mandar para o inferno. Esse sim, você pode mandar sair. Você pode humilhar e dizer, você não tem direito, você não tem poder, você não é nada. Mas quando você está tratando com pessoas que são iguais a nós, todos somos iguais perante o Senhor. O poder de Deus se revela no amor. O verdadeiro poder de Deus se revela no amor. Se nós amarmos uns aos outros, diz a palavra, todos saberão que somos filhos de Deus. Esta é uma característica única daquele que ama sem motivação, sem motivo de retorno, sem uma identificação pessoal, mas ama porque recebeu amor. Nós amamos porque fomos amados primeiro. Este poder veio até nós através de Jesus Cristo, porque Deus demonstrou o seu amor por nós, mesmo quando nós éramos pecadores, tendo dado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E é este amor que está em mim e em você, e que pode, com poder, transformar a vida das outras pessoas. Paulo está diante de um homem que diz assim, o que eu faço para ser salvo? Sabe o que significa? O que eu disse há pouco aqui, que ele provavelmente tinha ouvido a pregação
dos apóstolos lá na cidade. Eles pregaram para todos na cidade. Pode ter certeza, meu irmão, que você vai sair na rua e você pensa assim: como eu vou convencer alguém? Como eu vou mostrar para alguém? Como eu vou conduzir esta pessoa? Você não precisa de mais nada disso. Essas pessoas já ouviram em algum momento sobre Jesus Cristo, sobre a obra dele, sobre a sua salvação, sobre o seu chamado. Mas o que elas não viram ainda é que alguém a ame de verdade, é que alguém se importe com ela de verdade, sem nenhuma necessidade de retorno. E mesmo quando ela é contrária a nós, se nós demonstrarmos amor por esta pessoa, o poder de Deus vai impactar essa vida. O poder de Deus vai assolar esta alma e ela vai ser quebrantada de tal forma que este homem, diz a palavra, trêmulo, foi diante de Paulo e se ajoelhou e disse: o que eu faço para ser salvo? Sabe, meu irmão, tem um monte de gente querendo o que você tem, mas ele está em dúvida se o que você tem é completo. Ele está em dúvida se o que você recebeu encheu toda a sua vida. Porque em certos momentos as pessoas nos veem em situação de ira, de ódio, de rancor, de desprezo, de descuido pelas outras pessoas, e eles dizem: eu acho que não é suficiente. Mas quando o nosso amor é pleno, quando nós demonstramos plenamente o amor que Jesus Cristo revelou em nós, essas pessoas não conseguem ter dúvida, porque elas vão dizer: como esta pessoa se importa comigo se eu falei mal dela? Como esta pessoa se importa comigo se eu não a ajudei quando ela precisou? Como esta pessoa se importa comigo se eu não dei atenção a ela? Como esta pessoa se importa comigo se eu não fiz nada para ajudá-la, para melhorar a vida dela? Muito pelo contrário, talvez ela tenha feito para prejudicar, para te atrapalhar, e mesmo assim você demonstra que o amor de Cristo está em sua vida, e Ele é pleno, e Ele pode aceitar, Ele pode alcançar esta pessoa, e você não vai se importar com isso. Esta pessoa vai ser quebrantada. Este homem foi quebrantado pela demonstração de amor de Paulo e de Silas. O que eu faço para receber o que vocês têm? O que eu faço para receber essa salvação? O que eu faço para receber este Deus que vocês servem, que é poderoso para vir livrar vocês, mesmo quando todos estão contra vocês? Ele disse: creia em Jesus Cristo e você vai ser salvo. E este poder é tão grande que ele vai ultrapassar os limites da sua própria vida. Você e sua casa serão salvos. Ele disse, a palavra disse, ele creu naquele mesmo momento, e Paulo novamente prega a palavra no meio daquela casa, e todos foram salvos, diz a palavra. Agora Paulo e Silas começam a receber o que eles deveriam ter recebido desde o começo. Agora sim eles estão sendo tratados como pessoas boas, especiais. Agora sim, ao invés de chicotadas, eles estão sendo oferecidos: venha jantar comigo, sente-se à minha mesa, vem aqui participar da minha casa. E eles humildemente pregam a palavra de Deus. Veja que Paulo não aproveita nenhum momento para dizer para aquele homem: está vendo o que você fez comigo? Está vendo como você estava errado? Está vendo como o diabo usa você? Meu irmão, nós não precisamos dizer isso para ninguém. As pessoas praticamente são conscientes ou até inconscientemente sabem disso. Se nós não somos de Deus, não tem outra opção neste mundo. Ou servimos a Deus, ou somos escravos do pecado e estamos sujeitos às obras do diabo. Mas se servimos a Deus, nós devemos demonstrar a todos que Deus está em primeiro lugar na nossa vida, assim como esses homens fizeram. E isto começa a fazer toda a diferença, porque agora eles vão receber uma notícia. As coisas começaram a se reverter, porque Deus colocou a mão. De repente Deus começou a agir. Meu irmão, saiba esperar o agir de Deus na sua vida.
como cristãos, nós precisamos ser perseverantes, nós precisamos ser pacientes, nós precisamos ser confiantes, mesmo que nós não estejamos vendo, que os nossos olhos não estejam vendo, nosso Senhor está presente na nossa vida para nos guardar. Ele está presente, Ele está trabalhando, Ele está agindo. Como diz o pastor Valmir, Ele está operando em todo o tempo. Deus não está aguardando nada, Deus não está esperando por nada, Deus não foi a nenhum outro lugar, Deus não está ainda se preparando para fazer algo por você, meu irmão. Ele já entregou a mim e a você todas as coisas das quais nós éramos necessitados, e Ele fez isso gratuitamente na nossa vida. Nós já fomos abençoados, Deus já te deu tudo. Então, agora, eles começam a ver as coisas mudarem. Sabe, irmãos, é muito comum quando as coisas começam a mudar na nossa vida, nós começarmos a voltarmos a certas atitudes reprováveis. É o famoso tem sabor de mel. A minha vitória. Sabe, os outros vão ver a minha vitória, os outros vão ver isso, os outros vão saber que Deus é com você. Olha, meu irmão, nós não precisamos de nada disso. Nada disso fará diferença na nossa vida. Mas isso pode fazer diferença na vida dos outros. Para você que já conhece, para você que já serve a Deus, nada disso faz diferença. Você vê milagres acontecendo e você não se espanta mais, porque você sabe que você serve a um Deus de milagres, um Deus que pode todas as coisas. Nem os milagres nos espantam mais, irmãos. Então, eles agora vão começar a perceber uma mudança. Enviam soldados, em outra tradução vão dizer oficiais de justiça. Eles chegam ali para dizer, e vão até o carcereiro e diz: olhem, solte aqueles 2 homens. E o carcereiro, todo feliz, vai dar a boa notícia para Paulo e para Silas. Ele disse: olha, vocês foram libertados, vão em paz. O quê, né? A gente diria, o quê? Sabe, irmãos, nós precisamos aprender a saber de onde vêm os problemas. A gente, às vezes, dá pancada, dá tapa para tudo quanto é lado, achando que a gente está se defendendo. Mas Paulo não tem nenhuma reação com aquele homem. Ele simplesmente diz para ele: não, diga para eles virem pessoalmente falar conosco. Quem serve a Deus não precisa jogar tudo para o alto. Não precisa, como nós dizemos por aí, né? Enfiar o pé na jaca. Agora está todo mundo sabendo. Não. Os homens foram lá e Paulo disse para eles: olha, os seus oficiais, os seus chefes, os seus líderes nos prenderam, sem perguntar quem éramos, sem julgamento nos açoitaram, e fizeram isso publicamente, e agora querem, escondidos, nos mandar embora. Por que aquilo incomodou Paulo? Eu quero fazer uma interpretação aqui. Não foi pela injustiça, mas foi por causa da ordem. Para dizer para eles que saíssem da cidade. Foi a ordem. Saiam da cidade. Eles quiseram acobertar. A ordem foi: mande esses homens embora da cidade. Se a tradução fosse livre, se nós pudéssemos, né, interpretar da maneira como nós quisermos. Talvez a Bíblia teria o dobro de tamanho aqui, se a gente fosse usar palavras explicativas. O que incomodou Paulo foi o fato de que
ele estava sendo impedido de continuar fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então ele disse: não, eles que venham até aqui. Eles foram até lá. E agora eles chegam com outra postura. A Bíblia diz que eles pediram desculpas. Paulo não exigiu. Paulo simplesmente disse: nós queremos falar diretamente com eles. Sabe, irmãos, às vezes, como eu disse, nós queremos jogar tudo para o alto, e parece que é uma atitude de força, mas isso é uma grande fraqueza, porque nós queremos evitar, muitas vezes, de ter que tratar com situações, com condições ou com pessoas que de alguma forma têm uma autoridade sobre a nossa vida. Essas pessoas aqui, a Bíblia chama de autoridades da cidade. Nós estamos sujeitos a todo tipo de autoridade em todos os lugares. Nós vivemos numa cidade, estamos debaixo da autoridade das leis dessa cidade, que são executadas por um prefeito e fiscalizadas por uma Câmara de Vereadores. São autoridades sobre as nossas vidas. Nós vivemos no Estado, que da mesma forma terá um governador, deputados estaduais, que são autoridades sobre as nossas vidas. Vivemos num país que tem também um presidente, um Congresso Nacional, que também são autoridades sobre as nossas vidas. Mas a questão é que estas autoridades, mesmo tendo sido estabelecidas por Deus, nem sempre servem a Deus. E muitas vezes impõem a nós impedimentos para que nós sirvamos a Deus com liberdade. O mundo inteiro está vivendo isso hoje. Você pensa assim: é o fulano de tal lá no Congresso brasileiro que não gosta de Deus e que quer impedir, é o juiz tal que quer impedir que nós preguemos o Evangelho, né? Eu fico espantado, irmãos, com a igreja inteira reclamando que um certo ministro do Supremo Tribunal impediu que nós pregássemos. O Fernando publicou isso, né? Mas eu vi que muita gente pregou, mas eu pergunto: quantas pessoas você conhece que estão pregando o Evangelho para os índios? Quantas pessoas nós estamos apoiando que pregam o Evangelho para os índios? Você percebe como nós queremos fugir de certas situações? Eu não estou criticando ninguém que percebeu a situação, não. Nós devemos estar atentos, sim. Fora do Brasil, lá no Canadá, pastores que estão fazendo grandes reuniões estão sendo presos. Na Europa, estão proibindo as pessoas de fazerem reuniões, né? Pode ir no jogo de futebol, mas as igrejas estão ainda impedidas de funcionar livremente. As autoridades deste mundo, e este mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus, sempre vão competir com aquilo que é de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que nós não devemos amar o mundo nem as coisas que nele há. Porque tudo que é do mundo odeia o que é de Deus. E se nós não estivermos dispostos a lidar com isso, nós vamos viver por aí esbravejando, gritando. Mas veja como a vida de Paulo vai progredir. Paulo vai sair deste lugar livre, vai continuar pregando o Evangelho, mas vai chegar um momento na vida dele que novamente ele vai ser preso. E ele até então não tinha invocado o direito de ser um cidadão romano. Ele tinha uma qualificação, ele tinha, vamos dizer assim, um passe livre para fazer as coisas que ele planejava fazer. Mas até em determinado momento nós perguntamos: por que Paulo passou por tantas dificuldades e só lá na frente ele vai dizer: eu apelo para César, porque sou um cidadão romano? Foi isso que aconteceu em certo momento da vida dele.
Porque em determinados momentos da nossa vida, nós vamos ser colocados diante de autoridades. O Senhor disse isso, o próprio Senhor Jesus Cristo disse: vocês serão levados e serão colocados diante de autoridades. E Ele disse: não temam com aquilo que vocês deverão falar, porque o meu Espírito vai colocar palavras na boca de vocês, para que vocês possam falar. Nós estamos preocupados em expor o nosso direito, a nossa capacidade, a nossa condição, mas a palavra de Deus disse que quando nós estivermos diante de autoridades, o Senhor vai fazer com que o Espírito Santo dele coloque palavras nas nossas bocas. E você acha que o Espírito Santo vai colocar palavras de afronta na sua boca? Não. As palavras que Ele vai colocar na sua boca vão ser para fazer aquilo que você deve fazer em toda e qualquer situação. Aquilo que Paulo e Silas fizeram quando estavam acorrentados, presos, no escuro, sofrendo dores, feridos, eles estavam louvando a Deus. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vai glorificar a Deus em todas as situações que nós tivemos. Ele tem essa função e Ele nos tem como instrumentos para isso. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, é para glorificar a Deus, tanto nas situações difíceis, como nas boas, como também diante das pessoas comuns, como também diante das autoridades. Nós vamos glorificar a Deus sempre. Você foi chamado para isso. Você foi escolhido para isso, e a nossa vida precisa refletir isso sempre que nós abrirmos a nossa boca, que tomarmos uma atitude, que reagirmos a alguma situação. O nome de Deus precisa ser glorificado. Mas Paulo e Silas vão fazer ainda algo melhor. Como eu disse, a intenção do diabo é sempre impedir que você alcance aqueles que o Senhor quer alcançar. Ele coloca dificuldades na nossa vida, irmãos, para nos tirar do propósito de Deus. E toda e qualquer reação que nós tivermos, a não ser continuarmos glorificando e exaltando o nome do nosso Deus, e reconhecendo que Ele é Senhor das nossas vidas, e as coisas que acontecerem conosco estão debaixo da vontade, do poder, da autoridade dEle, nós vamos estar perdendo a oportunidade de alcançar vidas para o Senhor. Paulo e Silas recebem novamente a instrução: saiam da cidade. Mas a palavra diz que eles voltaram para a cidade. Nós não precisamos nos envergonhar. Sabe, meu irmão, você tem buscado muitas coisas de Deus. Você prega dizendo que você tem um Deus que abençoa, um Deus que te dá saúde, um Deus que te guarda, um Deus que te livra, e alguma coisa acontece na nossa vida e nós normalmente nos envergonhamos de dizer que continuamos servindo a Deus porque tal coisa não aconteceu na nossa vida. Você não precisa de nenhum grande livramento para dizer e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus não fizer, como diz o cântico lá que nós cantamos, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, é porque Ele é Deus. E se Ele não fizer, não muda a condição. Ele continua sendo o nosso Deus. E eles pensaram: se o diabo queria nos impedir de pregar o Evangelho, de dizer a verdade, de abençoar, de alcançar, de transformar vidas nessa cidade, nós vamos dizer para ele que é isso mesmo que nós vamos continuar fazendo. Eles voltam ali, a palavra diz que eles confirmaram na fé os irmãos que tinham crido. Eles não saíram sem terminar, sem realizar a obra que Deus tinha colocado na vida deles. Meu irmão, eu sei que você pode estar passando por lutas, mas você está numa família onde o Senhor te colocou para realizar uma obra para Ele. É que meu esposo, é que a minha esposa, é que os meus filhos. Deus te colocou ali para que você realize a obra dele.
a empresa que você trabalha, talvez você possa ter todas as críticas e dificuldades para continuar trabalhando ali, mas enquanto você estiver ali, enquanto o Senhor não te tirar daquele lugar, eu quero dizer, o Senhor te colocou ali para alcançar as pessoas que ali estão. Onde você estiver estabelecido, meu irmão, porque às vezes a gente pensa assim, não, isso é só para quem é empregado. Não, onde você estiver estabelecido, onde você tem a sua empresa, onde você tem o seu negócio, onde você realiza o seu trabalho, onde você desempenha as suas funções, ali o Senhor te colocou para alcançar as vidas que estão ali ao seu redor. E não desista e não abandone nenhuma delas, até que o Senhor coloque você em outro lugar. Enquanto você estiver ali, demonstre que você é um servo, uma serva fiel do Senhor, que você testemunha, que você diz, eu estou doente, mas isso não importa, Jesus Cristo ama vocês. Sabe, porque às vezes as derrotas nos envergonham. Talvez Paulo e Silas pudessem dizer, nem vamos voltar lá, a gente diz que serve a um Deus poderoso e apanhamos que nem cachorro, vamos voltar lá não. Eles voltaram lá feridos, eles voltaram lá machucados, eles voltaram lá para dizer, olha, nós servimos a um Deus por quem vale a pena sofrer, passar por dificuldades, mas se nós reconhecermos que Ele é nosso Deus, não importa que sejamos humilhados, porque o nosso Deus prometeu que aquele que for humilhado será exaltado pelo Senhor. Amém? Amém? Levante-se no seu lugar aí. Feche os teus olhos. Talvez você esteja passando por humilhações, por lutas, por dificuldades, por situações que te humilhem, que te envergonhem, que te façam duvidar do que Deus prometeu a você. E esta é a intenção do diabo. Não caia nesta armadilha. Adore o Senhor. Adore o Senhor, meu irmão. Adore o Senhor. Adore o Senhor com voz de choro, adore o Senhor com voz de dor, adore o Senhor com voz de desespero, adore o Senhor sempre que você estiver respirando, não importa em que situação você esteja, se você estiver respirando, adore ao Senhor, porque todo ser que respira, a palavra não disse todo ser que está feliz, a palavra não disse todo ser que está vencendo a luta, todo ser que está alcançando bons resultados, adore ao Senhor. Ele disse, só tem uma condição exigida para que você adore ao Senhor. Acordou de manhã, mesmo depois de uma noite terrível, talvez de insônia, de dificuldades, se você estiver respirando, adore ao Senhor. Cante a Ele louvores, ore a Ele e diga, Senhor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Nas suas lutas, nas suas dificuldades. Se você pagou todas as suas contas, ou se elas ainda estão por pagar, ainda estão por se resolver, diga, Senhor, eu Te adoro. Senhor, eu Te louvo, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Tu és o meu provedor, Senhor. A Bíblia não diz qual era o cântico que eles estavam cantando. A Bíblia não diz qual foi a oração que eles fizeram. Mas basta que você olhe para a atitude deles um pouco depois. E você vai saber que eles não estavam pedindo vingança. Eles não estavam pedindo para Deus destruir os seus inimigos. Eles não estavam pedindo para Deus exaltá-los. Eles estavam simplesmente reconhecendo: nós Te servimos, Senhor, em qualquer condição. Nós viemos nesta cidade para proclamar as maravilhas do Senhor. E não importa se nós estejamos no teatro da cidade, se nós estejamos na praça principal ou se nós estejamos na cadeia, nós vamos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não importa se os que estiverem nos ouvindo são os homens mais nobres, mais ricos, mais inteligentes, ou se são os criminosos, os presos, os perseguidos, nós vamos proclamar o nome do Senhor, nós vamos glorificar ao nosso Deus.
porque o Senhor nos chamou para pregar as suas boas novas a todas as criaturas. O Senhor te chamou a pregar o Evangelho, irmãos, do menor até o maior, aquele que pensa que é e aquele que não é mesmo. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso propósito, glorificar o nome do Senhor. Por isso, eu quero convidar você nesta noite, não importa em que situação você esteja, nós vamos cantar um cântico. Faça deste cântico agora, neste momento, a tua melhor adoração para o Senhor. Diga para Ele: Senhor, eu não estou cantando porque o pastor está chamando, eu não estou cantando porque os músicos estão tocando e eu acho a música bonita. Eu estou cantando, eu estou louvando porque o Senhor é digno de ser adorado. Eu vim aqui para te adorar, Senhor. Eu vim aqui, Senhor, esperando respostas. Eu vim aqui, Senhor, esperando milagres. Eu vim aqui, Senhor, para buscar soluções para a minha vida. Mas mesmo que eu ainda não tenha visto, eu vou te adorar, Senhor, porque eu sei que de repente a tua mão vai vir sobre mim. De repente, Senhor, a tua palavra vem sobre mim. De repente, Senhor, o mundo é mudado. O Senhor muda todas as coisas. O Senhor abala todas as coisas para atender a minha necessidade. Diga isso para o Senhor: eu sei, Senhor, que de repente, Senhor, no momento que eu não espero, que eu não estou vendo, o Senhor vai agir em meu favor. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia. Diga: Senhor, eu sei que tu podes me ouvir. E os teus ouvidos, eu sei que a minha oração sempre chega aos teus ouvidos, estão Senhor, sensíveis para ouvir. Aleluia. Meu clamor. Mesmo que eu esteja chorando, Senhor, mesmo que não seja um momento de alegria, eu sei que de repente a tua alegria, a tua bênção vai vir sobre a minha vida. Adore o Senhor, meu irmão, cante. Abra a tua boca, abra o teu peito, cante ao Senhor. E não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Declare: tu és fiel, Senhor, em tua aliança comigo. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. o Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra cumprir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oi, nós sabemos, aleluias.
pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aplaude ao Senhor bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Passei um pouquinho do horário, me perdoem, mas eu quero convidar você agora. Vamos orar juntos para encerrar. Se você tiver alguém por quem você quer orar, você tem uma situação de luta, de dificuldade, coloque diante do Senhor agora. Coloque a sua mão no seu coração, presente sua oração, presente sua petição ao Senhor. Nós vamos orar pela Ana Luísa, pela Ângela, que estão passando por um período de tristeza, provavelmente algum sofrimento, alguma perda. Pela Neia, que está com Covid. Pela Cida, que está internada com um tumor na cabeça. Pelo nosso irmão Alexandro, que sofreu um acidente, machucou o braço. Pela Sinira, irmã do Ronaldo, que está com depressão. E pelo Cauã, uma criança que está fazendo um tratamento para um câncer. Nós vamos orar. Quero orar também pelo pastor Fábio, que está doente. Quero orar pelo pastor Isaqueu, também doente, com problemas no coração. Vamos colocar diante do Senhor estas vidas. Quero orar pela vida da Dona Maria, minha sogra, que está doente. Vai colocando diante do Senhor essas pessoas também. Eu estou falando no microfone aqui, mas vocês ouvem diferente porque eu estou no microfone. Mas diante de Deus, a minha voz chega como a sua diante do seu trono. O seu pedido de oração chega aos ouvidos do Senhor exatamente como o meu. Coloque diante do Senhor agora essas vidas. Vamos orar juntos. Senhor, nós apresentamos pessoas, Senhor, diante de Ti. Pessoas que estão passando por dificuldades, por doenças, por sofrimentos. Pessoas, Senhor, que estão passando por tratamentos prolongados. Pessoas, Senhor, que não têm esperança e promessa da medicina ou do ser humano de que possam resolver o seu problema. Mas eu sei que Tu podes, Senhor. Eu sei que Tu podes curar o câncer. Eu sei que Tu podes, Senhor, curar o coração que está enfermo. Eu sei que Tu podes curar o cérebro que está com problemas. Eu sei que o Senhor pode curar o corpo que está doente, que está com dor. Eu sei que o Senhor pode dar novamente o movimento para aquele que foi perdido. Eu sei que o Senhor pode dar a audição àquele que ficou surdo, a vista ao que ficou cego. Eu sei que Tu podes, Senhor. Eu sei que Tu podes todas as coisas. Por isso nós colocamos diante de Ti agora e ordenamos no Teu nome que a Tua bênção alcance estas vidas agora, Senhor. Alcance agora, Senhor. Restaura, abençoa, Senhor. Abençoa a vida do José, Senhor. O Teu servo passou 5 dias, Senhor, sequestrado. Está, Senhor, sofrendo neste momento. Está em grande dor, Senhor, emocional. Cura ele agora, Senhor. Mostra para ele, Senhor, que o Teu anjo estava fechando a boca do leão, que o Teu anjo estava ali, Senhor, livrando ele da chama. Louvado seja o Teu nome. Nós abençoamos estas vidas agora. Sejam curadas, recebam saúde, recebam a libertação. Toda obra demoníaca sai agora em nome de Jesus. Eu ordeno no Teu nome, Senhor. Sejam libertos agora de toda ação do mal, em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a Tua igreja, Senhor, que se reuniu neste lugar nesta noite. Eu abençoo o Teu povo, Senhor, para que eles saiam daqui protegidos, guardados pela Tua mão poderosa. Nenhum mal possa afligi-los, Senhor. E a Tua bênção, a Tua paz esteja sobre eles, sobre as suas famílias. Haja salvação, Senhor. Perdão. Que o Teu agir seja completo em cada vida nessa noite. Eu os abençoo agora em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo que está em nós para glorificar o Teu nome, Senhor, nos conduza em todo o tempo para a honra e glória do Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, e abençoo e despeço meus irmãos na Tua santa paz, em nome de Jesus Cristo. Aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês, tenham um ótimo final de semana. Domingo, Santa Ceia, espero vocês aqui, amém? Deus abençoe, vão na paz. Tenham uma ótima semana, tenham um ótimo final de semana, em nome de Jesus.